Olha, a gente vai ter o prazer aqui, o imenso prazer de receber diretamente de El Paso, no Texas, Estados Unidos, o César Rossato, que é cônsul honorário do Brasil em El Paso, no Texas, Estados Unidos. César Rossato também é doutor e pós-doutor e professor da universitário no Texas mesmo, nos Estados Unidos. O cônsul tem visto centenas e centenas de casos de brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos através da fronteira com o México. Estima-se que apenas em 2021, o ano passado, 70 mil brasileiros tentaram fugir do Brasil. César Rossato tem acompanhado muitos casos e fala sobre os perigos de morte, torturas, prisões e tantos momentos tristes e também alegres que têm sido vividos por aqueles que buscam entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez. Em nome aqui da Rádio Espinharas, nós agradecemos a sua disponibilidade. A gente sabe da correria que tem tido diante desse momento difícil, principalmente para a imigração, para a situação internacional, mas nós agradecemos profundamente o carinho da sua atenção para com o programa Polêmica. Obrigado pelo convite aí, Josivan, também a Vânia, né? E em particular a Jair Tomazella e o Bispo. Também meus agradecimentos a Juraci Barbalho e seu filho Tiago. E uma grande alegria estar aqui com vocês, a população de Patos, na Rádio Espinharas. E eu tenho notícias novas para vocês. Vocês são os primeiros a receber a notícia de que o governo americano se rendeu às pressões internacionais e essa semana reabriu o programa chamado MPP, Migrant Protection Protocol, ou seja, protocolo de proteção ao imigrante, em vez de que as pessoas pulem o muro e arrisquem a vida. 4 brasileiros já faleceram aqui na região, desde que eu estou aqui. E então esse novo programa MPP dá a oportunidade das pessoas chegarem até a fronteira, as diversas port of entry, as portas de entrada, né? E as pessoas podem pegar o número e tentar apresentar o seu caso, por que querem vir aos Estados Unidos, quais as razões. Uma em particular é a aplicação a asilo político. Se a pessoa corre risco de vida, tem que provar que é uma perseguição individual e não para toda a população, né? Não pode dizer a violência no Brasil, né? Mas, bem claro, a fronteira é um termômetro para medir a temperatura das tensões sociais a nível internacional, da geopolítica, em particular as consequências da exploração do Globo Norte ao Globo Sul. Fica bem claro aqui na fronteira, né? O pessoal do Globo Norte, tanto na Europa e África, com a América do Norte, com a América do Sul, o Globo Norte explora o Globo Sul, mas não quer sofrer as consequências dessa exploração. Então é um problema sério e a gente espera que o governo Biden possa melhorar o tratamento aos imigrantes. Os imigrantes sofrem como se fossem criminosos, mas o capital pode cruzar as fronteiras e explorar a mão de obra a nível internacional sem nenhum problema. Então, quer dizer, não é justo isso, né? Então, por aí vai a minha tese, a minha experiência, 20 anos aqui na fronteira, 15 anos em Los Angeles, Califórnia, trabalhei como assistente social também. E, obviamente, em Miami, fui professor também lá universitário. Trabalhei muito com a comunidade brasileira. E nos preocupa esse momento
com a comunidade brasileira, porque o diretor da imigração me ligou em dezembro e me falou que estavam cruzando 210 brasileiros por dia. Inédito, jamais tivemos tantos brasileiros cruzando a fronteira. E para cada uma pessoa que cruza e é pego pela imigração, 3 entram sem serem detectados. Ou seja, 280 mil cruzaram para os Estados Unidos em 2021. A gente está diretamente aqui da cidade de El Paso, no Texas, Estados Unidos, conversando com o cônsul honorário do Brasil em El Paso, o professor César Rossato, doutor e pós-doutor, nos dando esse carinho de atender o nosso pedido após uma repercussão muito grande desses casos que estão acontecendo de brasileiros fugindo do Brasil através desse processo de imigração ilegal, para tentar entrar através da fronteira do México com os Estados Unidos, entrar nos Estados Unidos. Professor César Rossato, o presidente dos Estados Unidos, o anterior, o Donald Trump, foi considerado um governo insensível e até cruel para a questão dos imigrantes. Essa mudança que o senhor me falou agora, teve depois, antes teve o presidente fazendo algumas modificações agora, o Joe Biden fazendo modificações também. O que é que mudou de fato, a partir dessa notícia alvissareira que o senhor me dá, para aqueles que estão, claro que não mudou o processo de ilegalidade nessa entrada, mas o que é que avançou com o agora, precisamente, no governo do Joe Biden? Uma boa pergunta, Josivan. Obrigado por fazer essa pergunta. Olha, o governo Trump praticamente eliminou todas as leis de imigração, possibilidade da pessoa ser tratada dignamente. O presidente Trump pediu ao atual presidente do Brasil que eliminasse a lei da reciprocidade. E o presidente do Brasil assinou. Então, ao assinar a eliminação dessa lei da reciprocidade, o tratamento aos imigrantes brasileiros piorou. Inclusive, os brasileiros são deportados algemados, que é uma violação dos direitos humanos internacionais, ao Brasil, e são maltratados nos centros de detenções, prisões, de forma desumana. E eu estive visitando centenas de brasileiros e brasileiras, né? O governo atual, o presidente Biden, não conseguiu passar nenhuma lei de imigração no Congresso americano ainda. Ele tomou medidas provisórias, eliminando a divisão de famílias, né? Principalmente tratamento à criança. Já entra uma nova lei que é de proteção ao menor, né? E as crianças não podem ser colocadas em jaulas, em gaiolas, como o presidente Trump estava fazendo, uma coisa absurda do tempo antigo, né? Que é um maltrato ao ser humano de forma de violação aos direitos humanos. Então, o Biden, ao eliminar essas práticas do governo anterior, nesse momento, todas as crianças que estavam lá já foram reunificadas com seus pais. E então, as famílias que vêm com crianças geralmente recebem melhor tratamento, vão para um hotel, passam por um processo de triagem e para ver se tem alguém doente, e se faz a impressão digital, o reconhecimento facial, e as diversas pessoas são enviadas para as distintas cidades nos Estados Unidos, com exceção de algumas pessoas afrodescendentes, que foi considerado racismo,
Eu visitei 3 famílias com crianças brasileiras, 3 crianças brasileiras. Os pais eram haitianos, mas as crianças nasceram no Brasil, são brasileiros. E queriam deportar ao Brasil e eu me opus pelo devido tratamento que eu percebi. 6 dias sem tomar banho, a comida péssima, e a mãe com um bebê de 6 meses não poderia amamentar um bebê assim. Então eu fiz um reporte e me opus à deportação dessas famílias com as crianças brasileiras, né? Então, esses são alguns casos, né? Inclusive 11 famílias, 11 pessoas haitianas estão processando o governo americano por esses maus tratos. Então, há exceções, como que não existe muito lei na fronteira, né? Mas melhorou sim alguma coisa nesse sentido, que pelo menos as crianças já não são colocadas em jaulas, né? E agora, essa semana, abriu aqui então esse programa do MPP, Protocolo de Proteção ao Imigrante, e a própria diocese aqui de El Paso abriu um santuário, junto com outros santuários que existem aqui de proteção ao imigrante, e as pessoas recebem pelo menos um tratamento mais humano. E então já são algumas medidas mais positivas. Estou conversando diretamente com a Vossa Senhoria numa transmissão que está sendo feita aqui. O som está chegando um pouco distante, eu acho que é a falta do microfone que aproximasse mais esse som, mas a gente está entendendo perfeitamente. A gente tem acompanhado aqui, através de reportagens, que os brasileiros têm fugido aqui do Brasil por inúmeras questões, sejam de desemprego, violência, falta de perspectiva mesmo, drogas, tráfico humano e uma série de outras coisas, mas ainda tem se pago muito caro aos chamados coiotes, né, que são traficantes mesmo, que fazem com que essas entradas arriscadas aconteçam no Brasil, levando à morte, a torturas e uma série de outras questões. O senhor tem uma ideia de quanto tem sido pago para esses coiotes e como é que atuam esses grupos diante de uma coisa tão dramática como é a imigração? Assim, a média em geral, né, são milhares de pessoas, 70 mil. Então a gente tirou uma média, $18 mil, só que os brasileiros pagam para um coiote, que é um absurdo. Mas com 3 tentativas, né? Então, essas são assim os padrões que a gente tem visto aqui, mas de maneira geral, a maioria das pessoas vem de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, e agora também começou alguns imigrando desde Acre, Rondônia, cruzando 11 países, 35 dias para chegar aqui. É uma nova rota que o pessoal está tomando. E então é muito dinâmica essa prática de buscar ajuda com coiote. Tem pessoas que arriscam sozinhas, vê no YouTube como outros fizeram e tentam fazer, né? Agora, o México começou a exigir o visto para brasileiros, então já não é tão fácil entrar no México para os cidadãos brasileiros, né? O senhor tem uma larga experiência nessa luta por dignidade humana. Estava lendo um pouco sobre a biografia de Vossa Excelência e a gente começou a ver que a sua história também é uma história de imigração, é uma história de persistência, é uma história de quem tentou também esse sonho americano, mas acabou recebendo o Green Card, né, e vivendo legalmente e contribuindo com tantos brasileiros que hoje sofrem nessa imigração em busca de dias melhores.
ver essas pessoas sendo usadas no tráfico humano, usadas como objeto, até mortas, exploradas de diversas formas. O senhor que tem sensibilidade, pelo que eu acompanhei da sua biografia, os livros, os seus estudos, como é que o senhor tem se sentido também? Porque, por mais que o senhor seja cônsul aí em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos, mas o senhor tem um limite de atuação. Como é que o senhor tem se sentido diante desse tráfico humano, dessa imigração que tem acontecido e que tem maltratado tanta gente por todo o mundo? Olha, um dos meus estudantes de doutorado está fazendo um estudo sobre a felicidade. Então a gente pode comparar os países, quais os países mais felizes, alegres no mundo. E então, geralmente a fórmula é bem fácil, bem simples. Quanto maior a diferença entre o rico e o pobre, mais problemas sociais. Quanto mais a gente diminui a diferença entre o rico e o pobre, mais felicidade e as pessoas estão melhores. Houve uma época que os brasileiros todos estavam voltando para o Brasil. Nesse momento é o pior momento que eu já vi aqui. As pessoas arriscam, as pessoas saem por causa de guerras, fome, desemprego, reunificação com familiares e assim por diante. Eu mesmo saí do Brasil no final da ditadura militar. Me custou muito caro isso, porque eu sempre amei o meu país. E aqui nos Estados Unidos eu consegui me estabelecer, estudar e trabalhar. E hoje me sinto numa posição privilegiada, né, posso dizer assim. Mas faço o possível, né, nos últimos recursos, para poder ajudar brasileiros em situações realmente precárias aqui na fronteira. E tem grupos de advogados, tem uma série de sistemas que as pessoas podem usar para tentar se sobressair, né? Eu, em particular, não aconselho ninguém a embarcar numa aventura dessas. Eu acho que a população brasileira está mal preparada para essa aventura. Geralmente, o pessoal da América Central e do México sabe por onde cruzar, como cruzar. Tem menos fatalidades, menos problemas. Mas a comunidade brasileira ainda está mal preparada quanto a isso, né? Então é isso. Eu sou um imigrante e sou uma pessoa. Estudei para padre no Brasil, estudei teologia da libertação e me sensibilizo muito principalmente o pessoal pobre. Quem se arrisca nessa aventura é o pobre e a pessoa de cor de pele escura. Geralmente brancos, de pessoa de classe alta, vem de avião e fica nos Estados Unidos sobrepassando o visto e encontra formas de se legalizar aqui nos Estados Unidos. Eu me legalizei através do trabalho, provando que o meu serviço não estava tirando o serviço de um outro americano. E as minhas qualificações eram excelentes, de modo que eu me qualifiquei por essa via, né? Estou em linha com César Rossato, que é cônsul honorário em El Paso, no Texas, Estados Unidos, e tem desenvolvido um grande trabalho justamente com milhares e milhares de brasileiros que tentam entrar de forma ilegal nos Estados Unidos através da fronteira com o México. Eu estava conversando aqui com a colega Vânia Nóbrega, que está aqui do meu lado, sobre um filme muito bonito, um filme chamado Cidade do Silêncio, que se passa aí na cidade de Juárez, vizinho à cidade de El Paso. E é uma realidade, por mais que seja uma realidade fictícia, foi baseado numa história real e que trouxe muita sensibilidade. E a gente aqui no Brasil tem vivido uma realidade, eu considero, na minha opinião, o pior presidente de todos os tempos, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Mas pode, de repente, esse presidente estar dando uma contribuição do ponto de vista diplomático, de ajudar nessas situações de imigrações ilegais. Como é que tem sido essa relação do senhor, como cônsul aí em El Paso, com o consulado brasileiro, com o próprio Brasil, nessa discussão? O governo Bolsonaro tem contribuído
ou não tem feito mais do que a obrigação de praxe? Olha, eu sou professor universitário, sou pago pela universidade. Esse serviço que eu presto ao consulado brasileiro, ao Itamaraty, não é pago, é pro bono, é honorário que fala, né? Cônsul honorário. Eu tenho as autoridades de um cônsul, posso entrar em centros que as outras pessoas não conseguiriam entrar. Tenho autoridade em decisões, em reuniões, mas realmente eu concordo com você. Eu sinto que durante governos anteriores eu fui convidado a ir a Brasília, estabelecer a lei da reciprocidade, e foi uma grande coisa para defender os direitos dos cidadãos brasileiros. A maior riqueza de um país é o seu povo. E tratando mal o seu povo, como o governo atual está fazendo, geralmente, obviamente, as pessoas entram em desespero e embarcam nessa aventura, né? Então, por mais que possa se dizer os perigos, etc., as pessoas, quando estão numa situação desesperante como na atualidade brasileira, passando fome, milhões de pessoas passando fome, as pessoas arriscam as suas próprias vidas tentando encontrar melhores oportunidades. Essa é a história da humanidade. As pessoas imigram daqui para lá e de lá para cá de acordo às possibilidades melhores de vida, né? Então, uma questão é ver o que empurra as pessoas para fora de um país, e a outra é ver o que atrai uma pessoa a certas regiões, né? Os Estados Unidos é um país rico, obviamente também tem o seu defeito de explorar as riquezas brasileiras, né? Muito da imigração começou em Governador Valadares, onde americanos estavam explorando os diamantes, pedras preciosas e ouro, e os brasileiros ficaram amigos de americanos, começaram a emigrar. Então, isso aí já existe um momento histórico desse relacionamento, né? Nós tomamos conhecimento, através da pesquisa feita também, que igrejas evangélicas estão orquestrando essa questão da ida de imigrantes brasileiros de forma ilegal para os Estados Unidos, ou orquestrando certa legalidade, entre aspas. O senhor tem conhecimento desse fato? Como ele se dá? E se o senhor já tomou conhecimento que essas igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas, elas são de várias vertentes, né? Nós não estamos generalizando, mas algumas igrejas evangélicas têm orquestrado essa tentativa de levar brasileiros para os Estados Unidos. O senhor tem conhecimento? Olha, sem dúvida, me chamaram anos atrás, quando não era cônsul ainda, que tinha um bispo brasileiro aqui na fronteira, preocupado que 2 padres tinham sido detidos pela imigração. Quando eu cheguei, o rapaz se vestiu de bispo e, na verdade, era um charlatanismo, né? Estavam fazendo lavagem de dinheiro, então muitas dessas organizações criminosas usam esse emblema, essa embalagem de ser parte de uma religião para cometer esses crimes, né? Então, foi extraordinário a notícia de que 200 famílias brasileiras chegaram numa cidade pequena em Massachusetts, e o total de 500 pessoas, e o pastor, que se autodeclarou pastor, quer dizer, eu não sei se ele estudou teologia, passou por qualquer preparação formal para assumir uma posição dessas, ele se autodeclarou pastor e estava recebendo essas famílias e fazia uma campanha para ajudar essas famílias. Mas ele não queria roupas e comida, ele queria só dinheiro. Então, obviamente, a comunidade brasileira já viu claramente que são organizações que controlam, manipulam a mente humana
massas de pessoas que acreditam nessas organizações, que eu diria que são organizações criminosas, porque passaram sem ser detectados aqui na fronteira, ou se aproveitando das regras atuais, né, com crianças, e entraram dessa forma. Então eu acho que muitas dessas organizações já foram expulsos de alguns países, foram expulsos de Portugal, expulsos de Angola. Então cabe à comunidade internacional ver o perigo dessas organizações, que de cristianismo realmente não tem nada, né? Essa é uma verdade. Sem dúvida. Eu estou em linha com César Rossato, que é cônsul honorário em El Paso, no Texas, Estados Unidos. Está nos dando aqui a honra também, com seu conhecimento, largo conhecimento de vida e também educacional, de pesquisador da universidade, está nos concedendo essa entrevista aqui com exclusividade, num momento muito delicado, onde mais de 200 mil brasileiros nos últimos anos tentaram essa entrada nos Estados Unidos sofrendo. A Vânia tem um questionamento para o senhor. Professor, boa tarde ainda, né? Uma satisfação tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigada por esse momento, viu? Eu queria saber, na sua visão, qual seria o cenário, então, ideal, por tudo que o senhor já falou aqui para a gente, qual seria o cenário ideal para pôr um fim nessa crise migratória, ou não existe essa perspectiva? Não, existe, sempre existe, né? A gente não pode perder a esperança. Obrigado, Vânia, uma pergunta super inteligente, como todas as perguntas aí da sua rádio. Olha, eu acho que o momento atual, respondendo também a pergunta do Josivan, o Brasil passa por um risco muito grande de perder a sua democracia, está perdendo a sua soberania. Todos os países devem defender os seus direitos laborais, suas riquezas naturais, defender o seu povo, né? Não trabalhar contra o seu próprio povo. É uma desgraça a gente ver isso acontecendo no Brasil. Agora, eu te digo que, por exemplo, um acordo no Mercosul, os países se reuniram e chegaram a esse acordo. Se você acha que a grama é mais verde no lado de lá, a gente vai te dar uma identidade, um documento aqui. Com dignidade, você pode ir e tentar a vida do lado de lá por um ano. Se você gostar, quiser ficar mais um ano, essa licença, esse documento é renovado por um ano a mais. E aí, se você quiser ficar permanentemente, que encontrou lá uma namorada, um namorado, quer casar, ou encontrou um trabalho, a pessoa aplica para uma legalização permanente. Então eu falo claramente que aqui na fronteira, o NAFTA, o acordo entre a América do Norte e o México, por exemplo, as corporações podem explorar a mão de obra do lado do México, pagando $7 por dia, mas o imigrante não foi incluído nesse acordo. Se o imigrante cruzar, aí é um crime. Então, criminalização da imigração, mas a liberação do capital. E isso a gente pode mudar. Para começar, eu espero que nos governos que vão iniciar no Brasil possam renovar a lei da reciprocidade, que já é um grande avanço, e se pode fazer leis internacionais que possam humanizar mais o trânsito das pessoas, né? Mas, obviamente, o governo brasileiro, o Brasil já tem história de que investir no povo pobre é a melhor política que você pode fazer. Melhora a economia e as pessoas não se arriscam numa aventura doida como essa, né? Sem dúvida. Então, são muitas coisas que pode ser feita, né? Sem dúvida. O senhor tem um largo conhecimento, que está aí há bastante tempo e é um pesquisador também nessa área da dignidade humana, da imigração, tudo que tem acontecido.
E a gente sabe que tem vários imigrantes que conseguem ficar nos Estados Unidos, mas também sofrem extorsão, sofrem represália, né, ameaças de serem entregues porque ainda estão, de certa forma, ilegais por aí, e as famílias são ameaçadas até de morte. Alguém já pediu ajuda do senhor nesse sentido, de ter conseguido entrar nos Estados Unidos, já está trabalhando nos Estados Unidos, mas ainda sofrer chantagem, humilhação, ameaça com suas famílias? Como é que tem sido isso? O senhor já se deparou com uma situação como essa? Sim, antes de ser cônsul brasileiro do Brasil, né, cônsul do Brasil, me chamaram, o consulado me chamou, que tinha uma brasileira que era escrava sexual de um ex-militar americano e estava numa situação precária. Então eu orquestrei, aí não posso contar os detalhes, a liberação dessa mulher. E consegui, através das autoridades americanas, levá-la livre para o Brasil, né? E aí não sei se era o Estadão de São Paulo, a Folha de São Paulo publicou lá, professor Rossato, cônsul do Brasil, não era cônsul. E aí o consulado me ofereceu essa oportunidade de ser mais incisivo nessa prática. Antes também de ser cônsul, eu encontrei aqui um brasileiro que estava preso, o advogado me chamou para ajudar na tradução e no serviço de atendimento a esse brasileiro, um homossexual brasileiro, e a gente visitou na prisão, e o advogado perguntou, mas aí, você sofre ameaça de vida no Brasil? E ele tinha 2 reportes na polícia, e ele perguntou, e aí, tem algum político no Brasil que faz campanha homofóbica à comunidade gay? E a princípio ele não tinha muita claridade, e eu ajudei então a entender melhor a problemática, e uma vez que ele foi capaz de se expressar claramente sobre os atentados a certos grupos minoritários brasileiros, ele foi liberado imediatamente e dado asilo político. Então, casos que com inteligência a gente pode ajudar. Aí depois, com o título já de cônsul, eu fui capaz de ter mais autoridade para resolver problemáticas. Eu ajudei uma brasileira afrodescendente, com 3 crianças, um bebê de 6 meses. Ela emprestou as crianças para outros cruzarem, brasileiros com dinheiro, mas a imigração americana tinha recém começado a fazer o teste do DNA da saliva, e aí, obviamente, identificou que as crianças não eram dessas pessoas que se diziam que eram pais, né? A essa brasileira queriam dar 10 anos de cadeia, e eu entrei na negociação numa reunião de 4 horas. Eu estava doente esse dia, confronto com a FBI, o Homeland Security e o Departamento de Imigração, e o próprio juiz da Corte Americana, e me ligou dizendo, por causa do Dr. Rossato, nós vamos liberar essa pessoa. Então, casos graves, sérios e problemáticas assim, que a gente pode fazer alguma coisa quando a gente usa a inteligência, a sabedoria, e vê claramente que os tratamentos são feitos de formas inapropriadas, né? Principalmente o racismo é uma especialidade minha, a desconstrução da branquitude, a supremacia branca, o racismo. Veio um americano aqui, matou 23 latinos num massacre, e eu sou o expert para os advogados. Então, casos assim, eu tenho a capacidade de poder ser mais incisivo e poder ajudar mais efetivamente. Sem dúvida. Cada caso é um caso, né? Eu queria agradecer imensamente, primeiro pela dedicação que Vossa Senhoria tem tido
com relação a essa sensibilidade de tantos brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos e passam por imensas dificuldades. A sua sensibilidade, a sua dedicação tem sido o grande diferencial nessas pessoas, que a gente não recomenda a ninguém que faça essa tentativa de entrada ilegal nos Estados Unidos, principalmente utilizando coiotes, essas formas que são feitas, essas receitas. Mas eu gostaria de deixar os microfones da Rádio Espinharas para suas considerações finais, agradecer, parabenizar por sua história de vida, por sua dedicação, pelas suas pesquisas e por também se dedicar tanto à vida humana como o senhor tem feito aí em El Paso, em Texas, nos Estados Unidos. Fique à vontade, professor, para suas considerações finais e parabenizo mais uma vez pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido através do consulado aí em El Paso. Obrigado pelo convite, Josivan, Vânia. Novamente ao Jair Tomazella, que eu conheço de muitos anos atrás, o Bispo, Juraci e Tiago, meus agradecimentos. E gostaria de dizer que sou agradecido ao governo brasileiro, principalmente ao Colégio do Itamaraty, que me acaba de agraciar com o título, a medalha Rio Branco. Eu vou receber em março, mas já recebi aqui a documentação pelo serviço que eu faço aqui. Então, eu acho importante orientar a comunidade brasileira que converse com advogados especialistas na migração americana antes de embarcar numa aventura dessas, né? Para que possam ver como legalmente a pessoa pode aplicar para vir aos Estados Unidos legalmente. É a melhor via para evitar o estresse, as gravidades, né? Uma brasileira ainda está no hospital aí, uma outra faleceu aqui pertinho de mim, 45 minutos da minha casa. Da minha casa eu consigo ver à noite as luzes da carro da migração para cima e para baixo, correndo atrás dos que pulam o muro. Eu acho desumano as pessoas se aventurarem num plano desses. Então eu considero importante as pessoas pensarem bem, exercitar o seu voto, votar bem, né, para pessoas que façam o bem para o povo brasileiro e, assim sendo, melhorar as condições econômicas do seu próprio país. O Brasil é um país rico, riquíssimo, mas os recursos estão na mão de poucas pessoas. Então, é o grande problema também aqui nos Estados Unidos. A classe dominante, a elite de 1%, não paga imposto. A maioria da classe trabalhadora é que paga imposto. Então, se nós pagamos impostos, nós temos que tomar uma posição como agentes da nossa própria história e reescrever a história de acordo aos nossos interesses e nossos planos. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, para qualquer coisa estamos aqui à sua disposição. Eu que agradeço ao cônsul honorário em El Paso, no Texas, César Rossato, por essa entrevista muito esclarecedora que nos tirou várias dúvidas sobre brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos.